Na revelação das verdades bíblicas, encontramos muitas lições significativas no santuário terrestre que Deus mandou Moisés construir. Através do ritual do santuário, compreendemos todo o plano da salvação simbolizados nos sacrifícios que aconteciam ali. Também podemos compreender qual a função de Cristo no plano da redenção e a sua atuação como sumo sacerdote no santuário do céu. A obra de Cristo em favor do homem e contra o pecado tem três grandes fases. A primeira delas foi o seu ato redentor consumado na cruz por sua morte expiatória. A segunda é o que ele agora faz no céu como nosso sumo sacerdote, ministrando os benefícios da obra realizada na cruz. E a terceira é o julgamento do homem. Enquanto essas três fases da sua obra não forem completadas, o pecado não poderá ser erradicado do mundo, e a família humana continuará sujeita aos males da dor, do sofrimento e da morte. Se queremos ter uma ideia completa do grande plano de salvação, devemos estudar o santuário e seus serviços. Quando alguém pecava enquanto estava de pé aquele santuário, trazia à porta do mesmo um animal sem defeito, confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal e então o degolava. O sacerdote, como mediador entre Deus e o homem, tomava do sangue do animal e o espargia sobre os chifres do altar do holocausto ou em frente do véu que separava os dois compartimentos do santuário. Com essa cerimônia, que revelava fé no vindouro Salvador, representado pelo animal morto, o pecador era perdoado. A Escritura diz: assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Levítico 4:35. O pecado assim removido do pecador era em figura transferido para o santuário. Aí ele permanecia juntamente com os pecados de todo o povo, pecados que lhes haviam sido perdoados. Uma vez ao ano realizava-se uma purificação do santuário. Fazia-se a remoção de todos os pecados para ele transferidos. O dia em que isso era feito, o dia 10 do 7º mês do ano religioso do antigo Israel, era chamado Dia da Expiação. Para os filhos de Deus de então, esse dia era um dia de juízo. Falando dele, diz a enciclopédia judaica: a grande trombeta soa, ouve-se uma voz mansa e suave. Os anjos estremecem dizendo: este é o dia de juízo. Quando confessamos os nossos pecados com fé no sacrifício de Cristo, somos perdoados, somos livrados da condenação da lei. Mas os registros desses pecados permanecem nos livros do céu. No santuário celestial, Cristo oficia como nosso sumo sacerdote. É necessário que haja, pois, uma purificação também desse santuário. Isso poderá parecer estranho, mas lembremos que as cerimônias do santuário terrestre eram simbólicas da obra de Cristo no céu. Elas eram figura e sombra das coisas celestes. Hebreus 8, versículo 5. No serviço simbólico do santuário terrestre, o sumo sacerdote, no dia da expiação, tomava 2 bodes e lançava sortes sobre eles, uma para o Senhor e outra para Azazel, que algumas traduções chamam bode emissário. Então ele imolava o bode para o Senhor, que representava Cristo, e com o sangue desse animal purificava o povo e o santuário. Havendo completado a purificação do povo e do santuário, notemos bem, depois de a completar, como lemos em Levítico 16, 20 e 21, ele fazia chegar o bode para Azazel e sobre ele confessava os pecados removidos do povo e do santuário. Esse bode era então mandado ao deserto. Quem representava Azazel? Para os judeus, ele simbolizava um espírito pessoal maligno. O mesmo ponto de vista é sustentado por numerosos e doutos intérpretes cristãos. Considerando que o bode para o Senhor representava Jesus, por cujo sangue temos remissão dos pecados, o bode para Azazel, antítese do bode para o Senhor, deve representar o inimigo de Cristo. Ao completar a fase investigativa do juízo, consumando a remoção dos registros celestes dos pecados de quantos nele creram, Cristo lançará esses pecados sobre Satanás. Satanás tem parte neles como originador e instigador do pecado.
Cristo expiou a nossa parte da culpa, não, porém, a do arqui-enganador. Deus está interessado na qualidade da nossa vida. Mediante sua graça a todos oferecida em Cristo, Ele procura desenvolver em nós um caráter em harmonia com os princípios do seu reino, contidos nos 10 mandamentos. A mensagem principal do Novo Testamento é: eis o Cordeiro. O Cordeiro veio, e não foi outro senão Jesus Cristo, o assunto de todo o Sagrado Livro. Vemos, pois, com clareza por que a lei cerimonial foi abolida. Ela apontava para Cristo como nosso sacrifício na cruz. Apontava a Ele também como nosso sumo sacerdote no céu. Vindo Cristo, a sua missão foi cumprida e ela foi abrogada. Mas o haver a lei cerimonial passado de nenhum modo afeta a lei dos 10 mandamentos, que é imutável, eterna. Se fosse possível abolir a lei de Deus, o decálogo, não teria sido necessário Cristo morrer. O fato de que Cristo sofreu a morte em nosso lugar mostra que há uma lei imutável que requer a vida do transgressor. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse, mediante o salmista: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, 7 e 8, Hebreus 10, 5 a 7. Essas palavras proclamam a perfeição e a justiça de Cristo. Ele viveu aqui na terra a vida perfeita que Deus por sua lei requer. E a perfeição de Cristo torna-se nossa mais e mais se o recebemos no coração, se Ele vive em nós. Como se deu com São Paulo, que disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Conceda a Deus que o maravilhoso viver de Jesus se torne teu, prezado ouvinte, e também meu. Conta-me a velha história.